Olá, o Aleph Lincoln Alves e eu, Daniel Ribeiro Batista, tratamos sobre a análise por ativação com nêutrons. Bom, primeiro nós fazemos um breve histórico sobre o assunto. Entre as descobertas importantes para a análise por ativação com nêutrons, nós temos a descoberta do nêutron por James Chadwick em 1932. Depois veio a descoberta da radioatividade induzida, por Irène Joliot-Curie e Frédéric Joliot-Curie em 1934. No caso, eles irradiaram isótopos estáveis com partículas alfa e conseguiram chegar a isótopos radioativos. Bom, em 1936, esses dois aqui, o Kirk Hevesh e a Hilter Levy, eles desenvolveram a análise por ativação com nêutrons. O que eles fizeram? Usando uma fonte de nêutrons de uma mistura de rádio e berílio e uma câmara de ionização como detector de radiação, que é uma câmara parecida com essa daqui. Essa câmara ela é da família do contador Geiger. Então, você tem que as radiações podem entrar por uma janela aqui, ou, se elas forem uma radiação muito energética, pode ultrapassar essa região aqui. E lá dentro eles ionizam um gás e os elétrons são capturados e essa corrente gerada é medida, Eles reconheceram que o elemento disprósio numa amostra se tornou altamente radioativo após exposição à fonte de nêutrons. Demonstraram que essa reação nuclear poderia ser utilizada para determinar elementos presentes em amostras desconhecidas pela medida da radioatividade induzida. Bom, os desenvolvimentos em reatores nucleares, técnicas radioquímicas, detectores, computadores e softwares nas décadas seguintes tornaram a técnica nuclear uma ferramenta importante para a detecção de elementos traços. A simplicidade, seletividade, velocidade de operação, sensibilidade e exatidão da análise por ativação com nêutrons levaram ao permanecimento da técnica, apesar do aparecimento de outras técnicas químicas. A AAN realiza análises multielementares qualitativa e quantitativamente de componentes traço em amostras de ambientes terrestre e extraterrestre. Ela serve de método de referência quando outros métodos de análise entram em discordância. A amostra irradiada ela segue radioativa por muitos anos, por isso que é necessário um protocolo de descarte. Em relação à instrumentação, ela requer uma fonte de nêutrons, geralmente um reator nuclear. Ela precisa de um detector de raios gama, porque a medida vai ser da energia do raio gama, que é característico para cada elemento. Um transdutor, que vai transformar a radiação em sinal elétrico. Um pré-amplificador e um amplificador para reduzir a relação sinal-ruído. E um processador de dados, que faz a construção do espectro, a identificação e cálculo da concentração dos elementos presentes na amostra. A quantidade cada vez menor de reatores nucleares aptos para o processo de ativação das amostras tem tornado o processo caro. Cerca de 70% dos elementos têm propriedades que permitem análise por AAN. É um método de análise não destrutivo, ou seja, ele não destrói a amostra de análise. Quando você não pode destruir a sua amostra, você pode utilizar, por exemplo, esse método. No Brasil, a gente vai dar dois exemplos de reatores que são utilizados para pesquisa. Então, você tem o IEA-R1, o IPEM, da USP, que foi inaugurado em 1958, que é essa foto aqui da esquerda, e o TRIGA IPR-R1, da CDTN, CENEM, que foi inaugurado em Belo Horizonte em 1960, que é o da direita. Ambos esses reatores eles foram construídos por empresas americanas em programas do governo americano para espalhar a tecnologia nuclear, para tornar popular, tanto na energia nuclear quanto, no caso, no uso pacífico da tecnologia nuclear e em pesquisas. O reator nuclear ele fica no fundo de uma piscina. E aí vocês podem ver, por exemplo, que aqui tem uma radiação azul muito intensa. Essa radiação, as causas dela são semelhantes às causas, por exemplo, do estrondo sônico, que ocorre quando algum objeto se movimenta acima da velocidade da luz no ar. Então, você tem aquele estrondo sônico. Porém, aqui no caso, na radiação eletromagnética, que você vai ter quando você tiver, por exemplo, partículas carregadas, como elétrons, por exemplo, e íons, saindo a uma velocidade maior do que a velocidade da luz naquele meio, e no caso, na água, você vai ter a emissão de uma radiação eletromagnética, que no caso é essa radiação azul intensa. Esse efeito ele foi descoberto
por dois físicos soviéticos, né? Então, no caso na Rússia, ele é chamado de efeito Vavilova-Cherenkova, né? E no Brasil a gente chama de efeito Cherenkov. Sobre os princípios básicos, nós temos duas categorias de análise. Você tem a Prompt Gamma Ray Neutron Activation Analysis, a PGNAA, em que você vai fazer a medição durante a irradiação, e a Delayed Gamma Ray Neutron Activation Analysis, que é a DGNAA, que a medição é feita após o decaimento radioativo. Então, por exemplo, nessa imagem aqui de ilustração, você vai ter aqui um nêutron atingindo um núcleo-alvo. Esse núcleo vai ficar instável, né, tendo sido irradiado com nêutrons, e ele vai liberar um prompt gamma ray, ou seja, um raio gama prompt. Se você medir esse raio gama aqui, você vai ter a PGNAA. Ela tem uma alta sensibilidade, mas o mais comum é a DGNAA, ou seja, aqui pode ter dois caminhos. Ele pode estabilizar, como no caso do hidrogênio, o núcleo vai estabilizar emitindo esse raio gama, ou ele pode permanecer radioativo. Quando ele permanece radioativo, ele vai emitir uma partícula beta, né, um elétron, e vai emitir também um raio gama atrasado, ou retardado. Ele é chamado de raio gama atrasado por causa dessa diferença de tempo entre a primeira emissão e depois essa segunda emissão de radiação gama. Então, você tem na primeira de 10 a menos 16 a 10 a menos 12 segundos, e na segunda de 10 a menos 6 a 10 a 2 segundos. Né? E aí você forma um núcleo estável. Aqui nós temos um exemplo de espectro gama de uma amostra de dióxido de zircônio com impurezas. Né? Então, eu vou falar brevemente aqui sobre o espectro. Então, você vai ter aqui, nesse eixo, as energias da radiação gama. Ela é característica para cada elemento. Né? Então, vai ser de acordo com o elemento. E aqui você vai ter a intensidade incidente. Eu vou falar um pouco mais sobre essa intensidade incidente mais para frente. Então, nesse exemplo, você tem a determinação da concentração de hafnium em uma amostra de dióxido de zircônio. A amostra foi irradiada com um fluxo de nêutrons de 5 vezes 10 elevado a 11 nêutrons por centímetro quadrado segundo por 5 horas em um reator. A figura ao lado mostra o espectro gama do dióxido de zircônio ativado. Então, você vê que na amostra você tinha hafnium, zircônio, nióbio, escândio e potássio. A concentração de hafnium determinada utilizando um padrão foi de 0,7%. Então vamos lá, sobre reações nucleares e seção transversal. A reação de captura de nêutron com emissão de raio gama pelo núcleo excitado, ela pode ser representada dessa forma. Então você tem um nêutron interagindo, né, sendo capturado por um isótopo estável de número atômico Z e massa A, formando um isótopo de radioatividade induzida de número atômico Z e massa A mais 1, liberando um raio gama. Né? Essa mesma representação pode ser feita desse jeito aqui. Aqui o isótopo capturando um nêutron, emitindo um gama e formando um isótopo com radioatividade induzida. A probabilidade de uma partícula incidente em um núcleo espalhar, scatter, ou induzir uma reação depende da energia da partícula e do tipo de partícula e núcleo envolvidos. Partículas idênticas com energias diferentes veem um núcleo com tamanhos diferentes. Isso ocorre devido aos arranjos dos estados de energia permitidos do núcleo-alvo. Uma medida útil do tamanho efetivo de um núcleo numa reação de espalhamento, scattering, ou nuclear particular, é a seção transversal sigma. Então, nós temos aqui a seção transversal. Se I, que é aquele lá de um dos eixos lá do espectro gama, né? For o número de partículas incidentes por unidade de tempo por unidade de área, intensidade incidente, e R, o número de reações por unidade de tempo por núcleo, a seção transversal é definida como R sobre I. Seções transversais têm unidades de área. Como as seções transversais nucleares são da ordem do quadrado do raio nuclear, ou seja, 10 a menos 14 metros quadrados, uma unidade conveniente é o bar. Então, um bar equivale a 10 elevado a menos 24 centímetros quadrados ou 10 a menos 28 metros quadrados. A seção transversal de uma reação em particular é uma função da energia. Para reações endotérmicas, é zero para as energias abaixo da ativação. Bom, aqui nós falamos brevemente sobre a atividade. A atividade, chamada de R de T, né, em função do tempo, ela está relacionada ao número de núcleos ativados, né, com radioatividade artificial, né?
induzida. Então, a atividade R de T, após o início da irradiação com nêutrons, é dada por essa equação, que R de T é igual a constante de decaimento do isótopo de radioatividade induzida vezes o número de núcleos radioativos no tempo T. Também que é igual a R0, né, que é a taxa de produção constante daquele isótopo, vezes 1 menos E elevado a menos lambda-T. Então, a partir dessa parte aqui dessa equação, a gente consegue entender o que é a atividade. Ou seja, se você multiplicar aqui R0 menos R0 vezes 1, R0 menos R0 elevado a R0 é elevado a menos lambda-T, você vai ter que essa parte aqui, ela sempre reduz. Então, ela está tendendo ao quê? Ela está tendendo ao R0. Ou seja, a atividade no tempo T, conforme o tempo passa, vai tender a essa taxa de produção constante daquele isótopo, né? Ou seja, ela vai tender à saturação, né? Então, a gente tem que o RT ele é medido e o R0 ele é computado a partir da relação R0 é igual a N0R, sendo que o N0 é o número de núcleos do isótopo não ativado na amostra, né? Então, você tem que R0 é igual a N0R, que é igual a N0 sigma I, lá daquela relação da seção transversal. Então, substituindo esse R0 nessa equação de cima, você chega a RT é igual a N0 sigma I, que multiplica 1 menos E elevado a menos lambda-T. Quando o tempo de meia-vida é suficientemente curto, a irradiação é mantida até a saturação, ou seja, até que R de T seja igual a R no infinito, né? A R na saturação, que é igual a N0 sigma I. Por quê? Porque a gente elimina essa parte aqui. Abaixo, nós temos o número de átomos, nessa parte aqui, e a massa do isótopo na amostra na atividade na saturação. Nesse caso aqui, o W é a massa atômica do elemento e o Na é o número de Avogadro, né? E a gente vai precisar disso aqui num exemplo que a gente vai dar. Então, aqui você tem uma tabela com as atividades de saturação selecionadas, né? Para alguns determinados elementos puros, né? Então, aqui são as saturações deles em decaimentos por minuto miligrama, né? Aí é quando eles estão puros. Por exemplo, o nosso exemplo é sobre a corrente de ouro. Depois de comprar uma corrente, sendo anunciada como contendo 10% de ouro puro, a compradora desconfiada irradia um elo da corrente de 25 mg em um fluxo constante de nêutrons de 10 elevado a 10 nêutrons por segundo centímetro quadrado por um tempo longo o suficiente para saturar qualquer atividade de ouro. Ela então mede a atividade do elo como sendo de 7,5 vezes 10 elevado a 4 decaimentos por segundo com um detector que tem uma eficiência de 12%. Qual é a porcentagem por peso de ouro no elo? Lembrando que a seção transversal para o ouro 197 é 98,8 baros. Bom, a solução é simples. Como a eficiência do detector é de 12%, o valor real da atividade na saturação é bem maior, né? Se a eficiência do detector é baixa, então a gente precisa encontrar o valor real da atividade na saturação, que vai ser maior do que aquele que foi dado. Então, você vai pegar simplesmente o 7,5 vezes 10 elevado a 4 decaimentos por segundo, dividido por 0,12, e vai encontrar o valor real, que é 6,3 vezes 10 elevado a 5 decaimentos por segundo. Depois, você vai pegar aquela equação que a gente apresentou da massa do isótopo, né, e fazer só a substituição. Você vai substituir o R na saturação aqui, a massa molar do ouro aqui, o número de Avogadro aqui, a seção transversal aqui e a incidência, né? A incidência aqui, né? A intensidade incidente aqui. Por último, você vai chegar que a massa do ouro vai ser de 2,1 vezes 10 elevado a menos 4 gramas. A porcentagem por peso de ouro no elo é assim, a massa que a gente achou, 2,1 vezes 10 elevado a menos 4 gramas, dividido pela massa do elo, que é 25 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Ou seja, vezes 100, que vai dar 0,8%, ou seja, menos que 1/10 da quantidade anunciada. Por último, é uma aplicação bem rápida sobre um apanhado bem rápido sobre uma aplicação da análise por ativação com nêutrons. Aqui a gente tem um quadro que chama Sun Rosalie, Interceding for the Plague Stricken of Palermo, que é uma pintura de Van Dyck, de 1624, desse pintor aqui. Então, essa análise por ativação com nêutrons, ela pode fornecer essas camadas aqui. Nessa primeira imagem você tem a pintura,
Nessa segunda e terceira imagem, você tem filmes especiais que conseguem fazer a captura dos elétrons emitidos pelos elementos radioativos da amostra. Então, você vai irradiar a pintura e vai utilizar filmes especiais para poder capturar os elétrons emitidos pelos elementos da amostra. Nessa figura B aqui, você vai ter, como os elementos radioativos eles têm tempos de meia-vida diferentes, algumas horas após a exposição, você fizeram, né, essa medida aqui na tela, utilizando o filme especial, e aqui dá para ver o material que ele utilizou, o pigmento que ele utilizou, que era a base de manganês, né? Depois que termina essa radiação do manganês e passa a preponderar a radiação de outro pigmento, que era a base de fósforo, você tem essa formação dessa imagem aqui. E nela é possível ver, por exemplo, o rosto do pintor, porque ele estava fazendo um autorretrato aqui, e depois mudou de ideia e também mudou o material utilizado para fazer a pintura. Bom, essas foram as nossas referências, essas questões e aplicações, a parte teórica e exercícios, né? Nós tiramos principalmente do livro Modern Physics, do Tipler. Muito obrigado!